Boa noite, pessoal. Vamos, então, iniciar aqui o nosso estudo, né? Não é palestra, né? Que falou palestrante, mas prefiro que a gente considere isso como um estudo. E nós estamos aqui no capítulo 12 do livro 3º do Livro dos Espíritos, cujo tema é do egoísmo, né? É o item 3 desse capítulo. O título do capítulo é Perfeição Moral. E a pergunta que temos aqui nós estamos no meio da resposta, né, dessa 915, quando Kardec perguntou se o egoísmo ele é inerente à espécie humana, se não será ele um obstáculo permanente ao reino absoluto do bem na Terra. E o que nós vimos na conversa passada é que, sim, né, o Espírito confirmou que o egoísmo ele é o nosso maior mal. Mas, na medida que os espíritos se purificam, o egoísmo vai desaparecer da Terra. E aí nós havíamos comentado já algumas partes desse capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o maior amar ao próximo como a si mesmo. Tínhamos comentado já essa lição do egoísmo, do espírito chamado Emmanuel. E aí nós estávamos nessa lição de Pascal, né, que foi ditada na cidade de Sens, 1862. E eu trouxe só alguns trechos, né, ainda dentro dessa questão de nos livrarmos do egoísmo. Eu achei importante não só ficarmos com a resposta dos espíritos, mas buscar no Evangelho segundo o Espiritismo elementos para nos ajudar nesse aspecto. E aí nessa mensagem Pascal diz assim, né, se os homens se amassem reciprocamente, aí eu pensei só algumas frases. Começai por dar o exemplo vós mesmos, e isso é importante. Nós devemos ser aquilo que desejamos. Então, se nós queremos que não haja egoísmo, não adianta pregarmos que não haja egoísmo. Nós temos que vivermos o não egoísmo, ou vivermos o altruísmo, né, que a gente mostrou já uma palavra inventada por Augusto Comte, que vem contrapor essa questão. Sede caridosos indistintamente, eu que grifei essa palavra, ou seja, para todas as pessoas, né? A gente não deve pensar em ser caridoso só para o familiar nosso, ou só para a pessoa da nossa doutrina religiosa. Esforçar-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, ou seja, deixar para lá, né, as pessoas que nos querem o mal, deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia seu reino, ele separa o joio do trigo. Isso é uma outra coisa, uma recomendação muito importante. Por vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então nós sofremos uma injustiça, ou vemos alguém sofrer uma injustiça, nos apressamos em resolver o problema, intervir e querer ser a mão implacável de Deus. Isso não dá certo, né? O egoísmo, ainda diz Pascal, é a negação da caridade. Sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. Olha que interessante isso, né? Circulou até na nossa família, a gente tem um grupo de WhatsApp, acho que foi meu tio Gilson que passou, ele está até assistindo, acho, que em um país da Europa existe muita honestidade, e aquilo faz com que haja lá uma justiça social. Então as lojas podem ficar abertas, e as pessoas pegam o que querem e deixam o dinheiro, não roubam, né? Então veja que num local onde não há egoísmo e há justiça, a tranquilidade ela vem por consequência. E quando não há isso, nós tentamos no poder da violência, da polícia, né, manter a ordem, e às vezes não é tão equilibrado assim, não é tão interessante assim, né? Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sempre os sagrados laços da família são respeitados. E tá tudo certo aí, Cris? Você está vendo se está projetando, por favor? Não, não tá não. Tá eu aqui. Eu acho que deve estar assim. Clica em cima da minha imagem. Então vejo que Pascal nos dá recomendações muito práticas em relação ao egoísmo, e
passa inclusive pela falta de egoísmo, ou seja, pelo altruísmo, pela justiça, pelo amor, pela caridade, que nós teremos uma sociedade justa, né? E é isso que a gente quer para nós. Mas para que a gente tenha isso, nós temos que ter esse reino de fraternidade implantado nas pessoas. Uma outra lição ainda agora do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre a piedade de um espírito que se identificou como Michel. E ele diz que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Então ele chamou, interessante, né, a piedade de uma irmã da caridade, porque em realidade, para que nós façamos a caridade, nós temos que nos comover com o próximo, né, nós temos que ter esse sentimento de piedade em direção a ele. Opa, desculpa. Então, ele diz que é o sentimento mais apropriado para nos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, e aquele que dispõe nossa alma à humildade. Veja que interessante, né? Então, esse é um sentimento que nos faz refletir sobre ele, né, a importância dele. Então, se nós temos o sentimento de piedade, essa piedade nos aproxima do próximo e nos aproxima de uma virtude importante, que é a humildade. E ela é uma forma também de nós combatermos o nosso orgulho natural. Aí ele continua, a beneficência, o amor ao próximo e a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhe as mãos aos caídos e vos arranca lágrimas de simpatia. E é interessante isso, né, pessoal? A gente entende aqui que a piedade é o primeiro passo. Para que eu me dirija ao próximo com o sentimento de verdadeira caridade, e aí caridade é amor, perdão e indulgência. Vamos lembrar que caridade não é uma coisa material, né? Na pergunta, se não me engano, 889 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que entendia por caridade Jesus? E ele fala, amor, benevolência e perdão. Então, este sentimento de piedade, que às vezes é uma coisa que é uma palavra que a gente nem usa muito no nosso dicionário hoje em dia, mas ela representa essa vinculação que a gente faz com o sofredor. Então a gente se comove com o sentimento, com o sofrimento da pessoa. E com isso nós abrimos a nossa possibilidade de nos aproximarmos dessa pessoa e podemos fazer o bem para ela, né? Então essa comoção das vibras mais íntimas do coração, que às vezes nos leva até as lágrimas. Infelizmente, como nós somos pessoas, espíritos, às vezes um pouco endurecidos, a piedade acaba surgindo com o sofrimento. Não precisaria ser assim. Se eu tivesse a capacidade de me colocar na condição do outro, eu teria o sentimento de piedade, de caridade natural. Muitas vezes, dependendo da fase evolutiva em que nos encontramos, das experiências acumuladas, né, nas reencarnações diversas, nós temos ainda o coração duro. E nós vemos o outro sofrer e não nos apiedamos. Pelo contrário, nós defendemos o nosso e ele que se vire. E é quando, infelizmente, nesta situação, temos que passar, às vezes, por o sofrimento que vem ser o esmeril, que vai nos polir e fazer com que aquelas impurezas sejam removidas e o nosso coração possa ver o próximo, se apiedar dele e se dedicar a ele. Isso é muito interessante, porque eu tive uma experiência pessoal disso na escola, quando eu estava, acho que na oitava, nona série, eu era novo ainda. Então, naquela época, a gente tinha confiança nas coisas. Então, minha mãe me deixou, meu pai, andar pela cidade com uma sacola, eu e um amigo fomos fazer uma campanha do colégio, né, da escola onde eu estava. E a gente não deve generalizar, isso é muito importante, mas eu vou contar o que sucedeu nessa vez, né. Então nós tínhamos que arrecadar itens de cesta básica para a escola, era uma gincana. Então a gente saiu com a nossa sacolinha, crianças, né, e fomos batendo na porta. Então o nosso objetivo era um bairro onde tinha casas muito ricas. A gente falava, vamos lá pedir dinheiro. Só que no caminho tinha um bairro mais simples, bem modesto.
E quando nós começamos a bater nas portas dessas pessoas mais simples, nós sempre ganhamos alguma coisa, um sabonete, um pacote de macarrão, alguma coisa a pessoa dava para a gente, um pouco de açúcar. E aí, quando nós chegamos nas casas das pessoas ricas, a gente não conseguiu ganhar nada. E eu lembro que aquilo me marcou como criança, porque eles nem sequer abriam a porta, falavam da sacada, né? Falavam, não, a gente não tem nada para dar, não, nós não queremos. Então, ali, eu e o meu amigo, a gente se impressionou com isso, né? Que as pessoas que tinham mais dificuldade, de alguma forma, quiseram colaborar. É o sentimento de piedade, é a emoção boa que abre o coração da pessoa para ajudar. E eu acho que essa empatia, que às vezes, infelizmente, vem do sofrimento, não precisaria ser assim. Basta que a gente use a nossa vontade e o nosso desejo de sermos bons, né? Eu acho que isso é bastante importante. Bom, terminando a 915, vamos para 916. Kardec, como eu havia dito no estudo anterior, no domingo passado, ele insiste, ele fala 3 coisas para realmente saber se a gente ia combater o orgulho, né, dada a dificuldade que o orgulho é para nós. Então, na 916, ele volta nessa dificuldade e ele questiona se nós conseguiremos combater o nosso egoísmo. Então, ele pergunta aqui, o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que pergunta interessante. Então, os espíritos estão dizendo que nós vamos ter uma redução do nosso egoísmo, mas Kardec diz que, olha, não vejo isso. À medida que a sociedade evolui, se diferencia e vai se tornando cada vez mais sofisticada, o egoísmo só aumenta. Parece que a sociedade excita, estimula, entretém o egoísmo. E sendo, então, esse aumento do egoísmo um fato que a sociedade gera, como que ele vai diminuir, então, se ele é a causa daquilo tudo? Então, Kardec fez uma pergunta bem interessante, ele fazendo uma evolução, uma visão histórica da pessoa e vendo esse aumento de egoísmo que a gente vive. E vamos ver o que responde os espíritos. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. E aqui nós temos um conceito interessante, que eu aprendi isso em uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Que Deus não nos bloqueia o livre-arbítrio, e ele deixa que o mal assuma proporções muito grandes, para que então ele esgote-se em si próprio. O mal parece crescer tanto que ele já não pode mais se sustentar. E é um pouco do mito do dilúvio da Arca de Noé. Nós fizemos uma conversa sobre isso, sobre a transição planetária e o mito da Arca de Noé. Então, o mal foi se tornando tão grande que veio um dilúvio de águas e dominou a todos. Só não dominou quem? A família de Noé, que estava estruturada numa arca, que é um mito da estrutura mental dentro das leis divinas, né? E o Espírito, ele referenda esta interpretação, dizendo que o mal vai se tornar tão grande que nós só vamos ter uma opção, que é nos afastarmos dele. Então era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extinção. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina como irmãos, não fazendo o mal e se não se fazendo mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Então veja que a pergunta de Kardec é legítima. Pessoal, vocês estão dizendo que nós vamos extinguir o mal, o egoísmo, mas eu estou vendo ele aumentar com o desenvolvimento social. E realmente esse é o caminho natural das coisas. Deus permite que o nosso livre-arbítrio nos leve a alguns extremos, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, e ao viver estes extremos, fica muito patente para nós que aquilo é indesejável e não é sustentável. E aí nós passamos por conta própria a desejar o bem.
Então, Deus permite que a gente vivencie até o final, sorva até a última gota, para que a gente se convença de que aquilo não é o caminho correto, né? E o que eu acho interessante é que quando este egoísmo e essas situações todas mostrarem amplamente que elas não são capazes, nós nos voltaremos ao bem, né? E aí o irmão, todos seremos irmãos, e o forte amparará o fraco, e haverá na sociedade solidariedade. Então a gente brinca, né? Que enquanto tiver eu necessitado de fazer caridade material, uma caridade mais ostensiva, que tem gente que está abaixo da linha da pobreza, que vive na rua, que não tem casa, é porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Porque quando a justiça, amor e caridade for parte da sociedade, quando a lei de amor imperar em todos, não haverá ninguém que não tenha o necessário. Então não haverá pobreza extrema, todos terão o necessário e uma vida digna. E nós temos que construir isto como comunidade. É muito importante que nós, como espíritas, façamos a reforma íntima, mas que ela tenha uma amplitude que alcance a sociedade como um todo. E eu seja um agente que transforma a sociedade para o bem, para que todos tenhamos o necessário. Veja que é o que ele fala aqui. O forte será apoio e não opressor do fraco. E não se verá mais homens desprovidos do necessário, né? E então nós trabalharemos dentro de uma condição de justiça muito grande, né? Seremos praticantes da lei de justiça, amor e caridade. E isso é o reino do bem que se implantará na Terra e que nossa responsabilidade é essa. Veja que resposta bonita, profunda, que o Espírito deu aqui a Kardec nessa 916. E então isso eu achei muito belo, né? Uma coisa que me tocou bastante e que nós temos que buscar como espíritas cristãos a participar, a criar isso. Nós temos que ser ativos e encontrar os meios da sociedade um dia chegar nesse ponto. E ele comenta aí da 784, então, o que é, né, qual é essa pergunta? É uma pergunta anterior que é a seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Então é mais ou menos uma pergunta semelhante, né, a que a gente estava vendo. E aí o Espírito diz: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso de mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. E eu acho que isso é uma questão importante que deve alimentar a nossa fé, porque a fé nossa tem que ser raciocinada. E é comum, mesmo entre espiritualistas que acreditam em Deus, espíritas que acreditam em Deus, essa falta de fé no futuro, quando se faz uma visão apressada da sociedade e as pessoas falam: olha, é muita maldade, o mundo é muito injusto, há muito sofrimento, e as pessoas ficam descrentes ou sem fé. Mas os espíritos já nos alertaram: esse é o caminho normal, porque Deus permite que o nosso livre-arbítrio se manifeste. E ao manifestar o nosso livre-arbítrio, há a possibilidade da gente fazer o mal. Vendo o mal que eu faço, vendo o mal que o outro faz, eu vou sedimentando instruções, sedimentando conhecimento e o bom senso. E aí eu paro de fazer o mal, ajudo o outro a não fazer o mal, e esse é o caminho natural da evolução. Então nós vemos nessas duas perguntas, na 918 e agora na 784, esse mesmo princípio, que vale a pena ser meditado em profundidade. 917, a outra era 916, desculpa. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Como eu falei, ele ia perguntar 3 vezes, então ele perguntou de novo, né? Bom, tudo bem, é possível, esse aumento do egoísmo na sociedade é natural, é um processo de evolução, nós chegaremos a vencer o egoísmo no homem, na sociedade, mas qual é o meio de eu fazer isso? Né? Então ele pede uma orientação aos espíritos, para que eles nos indiquem
das formas possíveis, né, de trabalharmos a extinção do egoísmo, qual que seria uma sugestão ou uma recomendação que ele nos passe aqui? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo ocorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real. Isso é muito importante. E não desconfigurado pelas ficções alegóricas, ou seja, para eu saber o que vai ser realmente o futuro, e não coisas imaginárias que a gente tem. E aí os elementos que eu achei importantes, né, vocês poderiam ter outras visões, dentro da minha limitação aqui, o que eu consegui interpretar é influência da matéria, que são as paixões do corpo, né, o próprio egoísmo. Ainda estamos muito próximo à origem, então nós entramos nesse barco da pensamento racional, vontade, livre-arbítrio há pouco tempo. Ainda temos uma predominância dos instintos animais, né? E então, dentro dessa condição, a nossa vida como um todo, tudo entretém a influência da matéria. Então, as leis, a organização social, a própria educação, que é uma educação para o ter coisas, uma educação para o ser bem-sucedido, ser famoso. Então, a televisão, a gente assiste Netflix, uma série, na escola, a gente acaba sendo treinado para sermos bem-sucedidos socialmente e materialmente, não para sermos pessoas de bem. Então, isso são coisas de base que a gente vai ter que trabalhar para mudar, né? E aí o Espírito diz que o egoísmo tudo então concorre, né, para manter isso. E o egoísmo se enfraquecerá quando nós tivermos a predominância da vida moral sobre a vida material. E isso é especialmente importante, ou fácil, mais fácil, é difícil, mas é mais esperado que o espírita faça, porque a gente sabe muito bem que esse período na matéria é só um dia na escola, e logo nós voltamos para o plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né? Então, esse tipo de compreensão que, como ele diz aqui, o Espiritismo nos dá, do que é a vida verdadeira, a vida espiritual nossa, e que a matéria é apenas transitória e passageira, ela nos permite reestruturarmos a sociedade. E nós dependeremos, então, para que não haja egoísmo, de dois esforços. O esforço em mim mesmo e o esforço que eu faço na sociedade como um todo. Desde sendo um bom exemplo, até mesmo trabalhando em associações, em eleições, em construção de estruturas sociais que valorizem as pessoas e não as coisas, né? Valorizem os bons sentimentos ao invés dos vícios, por exemplo, os vícios de poder, o vício de aparecer, de vaidade e assim por diante. E essa lição ainda continua, né? O Espírito ainda responde: o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Olha que bonito. Ao destruir esta importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. E é por isso que Kardec, em algum momento, diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, se eu tenho um contato teórico apenas com o espiritismo, eu não me transformo, mas se eu tenho um contato real, de conteúdo, eu me transformo.
E o fato de o egoísmo basear-se no eu, na personalidade, e a gente se entender agora como espíritas, como um ser eterno, imortal, que todos somos filhos do mesmo Pai, que temos diferentes experiências aqui na Terra, tudo isso faz com que, naturalmente, o interesse próprio, o amor próprio, seja substituído pelo amor coletivo, né? Então, a importância do pessoal, da personalidade, vai diminuindo, e com isso, o egoísmo vai desaparecendo naturalmente na Terra, né? E aí uma frase que eu tentei resumir isso tudo, né, dessa forma: a compreensão do espiritismo se verifica pela intensidade da transformação de hábitos, né? Então esse é um ponto importante para nós. O verdadeiro, em qualquer religião, se a pessoa professa uma religião, não só o espiritismo, nós facilmente damos crédito a ela e vemos que ela realmente faz aquilo com honestidade na medida que ela se transforma e se aproxima dos fundamentos daquela religião. A resposta é longa, ainda tem uma terceira parte. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Olha que interessante. Então, essa é a importância da educação e da transformação da sociedade e das instituições. Como eu vivo num meio egoísta e as pessoas são egoístas para comigo e todos buscam a satisfação de prazeres e a fama, o poder, o prestígio, aquilo acaba, na maior parte das vezes, me contaminando para o mesmo caminho. Então, nós temos que ter elementos de resistência interior, né? E porque isso acaba arrastando muitas vezes a pessoa para aquele tipo de sentimento egoísta. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais que dos outros. Então, uma reação natural. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais. Vejam, relações legais, a justiça por escrito, a lei, né? De povo para povo, de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então, como Kardec perguntou qual é o caminho, qual é o meio de destruir o egoísmo, veja que essa resposta, o Espírito foi bem detalhista. Ele traçou um curso. O curso ele passa de mim mesmo para, como eu falei, as instituições, a sociedade como um todo. Então veja que bonito, né? Como a gente vive numa situação onde as pessoas, as instituições valorizam o indivíduo e o egoísmo, a pessoa é influenciada negativamente. Mas, se em algum momento, né, a gente conseguir que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das relações de povo para povo e de homem para homem, que em vez de haver a exploração, haja a ajuda, né, as pessoas serão influenciadas no sentido negativo, aliás, no sentido positivo. E aí a gente estimulará as pessoas a serem altruístas, porque elas estarão vivendo numa sociedade altruísta. Né? Bem interessante, o Espírito ele detalhou mesmo para nós aqui nessa resposta o caminho para a gente combater o egoísmo na sociedade. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. E mesmo quando, às vezes, uma pessoa de força de caráter e virtude é altruísta, alguns podem considerá-la boba. Tá vendo? Ele é bobo, ele é fraco. Eu fui lá e peguei para mim. Então, mas é o exemplo, não tem outro caminho. A gente tem que fazer isso. Isso passa um pouco de uma compreensão aprofundada do que Jesus disse. Se alguém lhe bate na face esquerda, oferece também a outra. Se alguém te convidar a andar uma légua, ande também duas. Assim, dessa forma, está no Evangelho de Haroldo Dutra, né, da tradução dele, de Mateus. Então,
é um pouco disso, né? Eu tenho que fazer... Se eu quero que não haja egoísmo, eu tenho que viver sem egoísmo. Mesmo que alguém entenda mal isso, né, ou não valorize, não o reconheçam como está aqui, isso não é importância para mim. Porque eu só posso cuidar de mim e fazer o que é certo. O outro, depois ele vai ver e faz o que é certo. Como eu tenho uma visão de encarnações sucessivas, muito longas, se nesta vida aparentemente ele se deu bem materialmente, aquilo não é importante para mim. O que importa para mim é o longo tempo e o futuro. E saber também que, se na Terra eu posso enganar a justiça, no plano espiritual, não. E quando vier os dois espíritos estarem no plano espiritual, aquele que se usou desse egoísmo e desses subterfúgios, ele estará numa condição de sofrimento muito grande. E o outro estará numa condição de alegria, de consciência cumprida, de consciência limpa, né? É esse, sobretudo, que possui essa virtude que está aberto o reino de Deus. E a eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo será posto de lado e sofrerá no abandono. Né? Então, aquilo que eu já havia comentado. Então, o Espírito havia comentado que a importância do futuro é muito grande. Porque quem não sabe a meta, ele não tem caminho. Se eu me proponho a traçar um caminho para chegar num ponto, a primeira coisa eu tenho que saber onde é esse ponto, senão para onde eu vou. Então, a falta desse conhecimento de futuro é que alimenta este egoísmo, porque a pessoa só pensa no agora. Então, é melhor eu ter agora, eu ser agora, né? Eu ser importante, famoso agora. E aí, quando ela chega no destino final, como ela não se planejou, ela chega lá nessa condição que está descrito aqui, né? Em sofrimento. E aquele que tinha a visão correta do futuro, ele trabalha pensando naquilo, mesmo que agora ele seja um pouco mais difícil, né? E essas visões são importantes para que a gente consiga construir essa sociedade mais justa e que pensa no futuro e que é altruísta, né? E para isso é necessário força, né? Então René Descartes falava isso, que a gente já comentou no item 2, quando a gente falou das paixões, que virtus, né? Força para atuar com excelência moral e de conduta. E já era uma recomendação dele antes mesmo do próprio Espiritismo. E Santo Agostinho, antes ainda de tudo isso, né, do ano 300, mais ou menos, depois de Cristo, ele falava que necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Olha, Santo Agostinho era um filósofo incrível, né? Então ele dizia isso, olha, eu não serei eu mesmo se eu não tiver o próximo, porque nós vivemos juntos, né? Deus nos fez ser gregários. Então, se eu sou egoísta, eu não penso no outro, eu deformo a mim mesmo. Por isso que eu me apresento como um espírito que não tem luz, que sofre, que tem sérias dificuldades. Agora, quando eu ponho o outro na construção de mim mesmo, como diz Santo Agostinho, nós precisamos do outro para ser quem eu sou, eu construo uma sociedade igualitária, altruísta, eu sou bonito, eu sou feliz, né? Eu tenho luz. Né? Muito, muito bonito. Esse slide eu já havia mostrado, né? As estratégias para a grandiosidade de René Descartes. Então, é agir com virtus. Naquilo que depende de você, faça o melhor. Então, se eu sei que eu tenho que ser egoísta, que eu não posso ser egoísta, que eu não seja, independente das consequências. E naquilo que não depende de você, rejubile-se. Deus sabe o que faz. Então, se os seus atos geram problemas, deixe que Deus resolva isso. Faça o que você acha que sua consciência manda, né? Muito bonito isso daí. E lá fazia referência à questão 785, na resposta dos espíritos, né? E a pergunta que ele referiu era essa: qual o maior obstáculo ao progresso? Nós queremos progredir. E a resposta é assinada, pessoal, por Fenelon, é um dos espíritos da codificação do espiritismo. E para responder qual é o maior obstáculo ao progresso, Fenelon coloca que é o orgulho e o egoísmo. Isso é o que mais entrava a nossa marcha evolutiva.
Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. É interessante isso, né? Ele parece, aliás, à primeira vista, duplicar em intensidade os vícios do orgulho e do egoísmo. É o que Kardec tinha perguntado. A sociedade parece que aumenta o egoísmo. Como que a própria sociedade vai curar algo que ela é a causa do mal, né? E aí Fenelon diz isso mesmo, diz que o orgulho e o egoísmo são os principais entraves ao progresso e que o desenvolvimento intelectual ou da sociedade parece que até aumenta esses vícios, né? Desenvolvendo a ambição e o amor a riquezas, que por suas vezes incita o homem a pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Olha que profundo. Então, no momento em que o meu intelecto me faz ser egoísta e orgulhoso, ele também faz com que meu intelecto avance um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo. Eu vou progredindo intelectualmente. E do progresso intelectual, começa a surgir em mim o discernimento verdadeiro do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. E por meio desse desenvolvimento da compreensão, surge o desenvolvimento moral. Então, nós vemos que a maior parte das inteligências de verdadeiro gênio na humanidade eram espiritualistas. Einstein, por exemplo, que fez a grande transformação da física no mundo, ele era extremamente espiritualista e acreditava em Deus. Porque o conhecimento intelectual aprofundado e verdadeiro traz consigo, como consequência, o desenvolvimento moral. É um pouco daquela história. Primeiro vem o mal muito grande para depois vir o bem, como já vimos nas respostas anteriores. E Fenelon continua e diz que é assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Então, do próprio excesso de orgulho, de egoísmo, de intelecto. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, ele nos esclarece. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, né? E aí ele refere-se ao egoísmo no capítulo 12, e que é isso que nós estamos estudando agora, né? Nós estamos no capítulo 12, o egoísmo. Então, uma parte dos livros dos Espíritos se refere aqui a outra, mas essa fala de Fenelon é muito interessante, né? Então, esse processo humano é da seguinte forma, segundo eu compreendo. Nós temos uma tendência natural a gostar das coisas e da matéria, até pelo movimento que nos incita às paixões, que também estudamos. E as paixões, o interesse da matéria, nos faz desenvolver o orgulho e o egoísmo pelo interesse em nós mesmos, no nosso próprio corpo, para eu ter as coisas para mim. Mas essa é a mola que faz com que o meu intelecto, a minha mente se desenvolva. E com o progredir natural da mente, eu começo a reavaliar todo aquele processo e eu começo a adentrar devagarzinho no mundo moral, que é o momento atual da Terra. Nós estamos entrando no mundo moral. Nós começamos a perceber que essa distinção entre pessoas, o fato de ter um muito rico e um muito pobre, de eu querer só para mim, não querer para o outro, não me importar com o outro, já não satisfaz mais o nosso coração. E aí é que a gente vai batalhar para a igualdade, para o altruísmo, para o combate das nossas más tendências, como o do orgulho e do egoísmo, né? Então é como diz Fenelon aqui, é assim que do próprio mal surge, pode sair o bem. Muito interessante, né? E aí foi respondida então a questão, se não me engano, 917, e vem agora um comentário de Kardec. Então, Kardec comenta essa última questão sobre o egoísmo, né? Vou voltar lá para nós, pessoal, porque houve um parênteses aqui, que é essa, né? Qual o meio de se destruir o egoísmo? E ele comenta agora esta questão. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que qualquer outra época. Então, Kardec já via
esse aumento da bondade naquela época. E se nós observarmos, o aumento da bondade é maior ainda hoje. Por exemplo, na época de Kardec, havia escravidão, hoje não há mais. Hoje os direitos humanos estão muito mais maduros, pessoal, né? A gente já está buscando justiça social. Existem países legais, assim, alguns países já são mais equilibrados, o Brasil ainda tem muito a caminhar, mas nós, como brasileiros, vamos ser capazes de fazer o Brasil caminhar também. E não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser uma praga social. Então está melhorando, mas ele ainda é um problema, como ainda é hoje também, 160 anos depois. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. Então, engraçado, ele nos colocou como vítima. E é lógico, né? Se eu estou fazendo uma coisa ruim, que é ser egoísta, ou estou sofrendo o egoísmo que alguém fez contra mim, estou sendo uma vítima, vítima de mim mesmo ou vítima de um terceiro. E é necessário, então, combatê-lo. Portanto, como se combate uma epidemia. Kardec colocou aqui como se fosse uma doença. E podemos entendê-lo como uma doença moral, não uma doença física. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Então, Kardec, com sua experiência, sua visão crítica, interpretando essas respostas que ele obteve nesse item 3 do egoísmo, já levantou que temos que remontar a causa dele. Então, vamos entender qual é a causa e combatê-la. Que se pesquisem em todas as estruturas da organização social, desde a família até um povo, uma nação, da choupana, das estruturas familiares mais simples, ao palácio, onde estão as pessoas de maior riqueza, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, ou seja, aumentam, entretêm, mantêm e desenvolvem, fazem crescer o sentimento de egoísmo. E aqui é um convite a nós pensarmos socialmente e individualmente, né? O que a gente faz? Como é o nosso modo de vida? O que temos como meta de trabalho e de ação que entretém o egoísmo? E começar a combatê-las e modificá-las lentamente. Não é isso? Para que não haja mais o egoísmo nem na choupana, nem no palácio, não haja em nenhum dos povos. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restarão então combatê-las, serão a todos, senão a todos ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas. Mas não se chega a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. E aí ele nos convida a pensar nas causas e ele já aponta a raiz do mal, que não deixa de ser a causa também, que é a educação. E a gente tem que lembrar que Kardec, ele era de formação um pedagogo, né? E ele estudou com Pestalozzi, e ele teve na sua vida profissional forte ação como pedagogo e professor, escrevendo livros didáticos, dando aula em colégios, né? E então ele entendia muito de educação. E ele via que dentro das estruturas educacionais se mantinha, se entretinha, como ainda hoje se desenvolve o sentimento errado de egoísmo, né? E aí Kardec fez essa proposta. Nós temos que mexer na educação para podermos combater esse mal da sociedade. E aí continua Kardec. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas educação que tende a fazer homens de bem. E nós estudamos educação no Pensamento e Vida, e lá havia por Emmanuel também essa distinção. A educação tradicional hoje, ela faz pessoas instruídas, ela cuida do intelecto. E nós sabemos que há um momento onde o intelecto desenvolvido passa a observar e cultivar a educação moral e as questões morais, como acabamos de dizer. Mas a educação não tem feito essa tarefa. E no momento ela cabe à família levar as crianças
na evangelização, manter os jovens na mocidade, e principalmente na mocidade, discutir filosofia política, filosofia econômica, e colocar em todas essas instituições e modelos de vida o futuro espiritual, Deus como o elemento controlador dessa balança. Porque o sistema educacional hoje, materialista, tirando Deus e o espírito, força a matéria, o materialismo. E o fruto do materialismo e da matéria é o egoísmo e o orgulho. Então a pessoa quer agora. Porque no fim da vida, ela morre e acaba. Então ela tem que ter agora. E isso se torna muito difícil para o equilíbrio das relações e instituições sociais. Então nós precisamos de uma filosofia espírita, espiritualista, mais ampla que o próprio espiritismo, que norteia a estrutura de pensamento dos nossos jovens, de trabalho dos nossos jovens, das gerações que nós estamos construindo. É isso que eu entendo de Kardec aqui. Né? Educação, ela é a chave do progresso moral, para não fazermos homens instruídos, mas homens de bem. Olha que interessante, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Então a gente corta aqui um pedaço, amarra para ir numa direção. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. E aqui Kardec disse que o Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião, mas aqui ele mostrou um limite de você desconectar a filosofia e a religião da ciência. Então, no momento em que nós temos um modo de educação puramente técnico-científico e materialista, sem religião e sem filosofias de vida, filosofias que valorizem o próximo, valorizem o porquê da vida, para onde vamos, o que somos, que são as perguntas filosóficas, não é possível aplicar essa pedagogia proposta por Kardec, que é a pedagogia que vai transformar as pessoas em homens de bem, manejar o caráter das plantas novas, ou seja, das crianças. Quem quer que observe, desde o instante de seu nascimento, o filho do rico como o filho do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância do que os dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias, ou seja, espíritos difíceis, ainda mais duros, mais no início do processo, mas há também, em maior número do que se pensa, ou seja, uma grande quantidade, que apenas requer boa cultura para que dê bons frutos. Né? Então, Kardec nos exorta nesse comentário a fazer essa observação. Não importa se é o filho de uma casa rica ou de uma casa pobre, né? A gente deixa as crianças receberem influências perniciosas, influências de condutas egoísticas, orgulhosas, vaidosas. Quando você fala, você tem que ter sucesso, você tem que ser o maior, você tem que vencer sempre. Você tem que ter uma meta de ter muito, de ter dinheiro, de ter poder, de ter casa, carro do ano, celular novo. O que você espera depois? Você incita o orgulho, entretém o orgulho, desenvolve o orgulho nesse tipo de coisa. Então é isso que nós temos que repensar em qualquer estrato social, desde o começo na vida infantil. E aí ele fala, os meios de moralizar são fracassos, então é por isso que tem tanta confusão. E aí ele termina dizendo, né, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, porque nós temos evoluído bastante nisso, ensinar coisas para as crianças. E é importante que se ensine coisas.
A ciência está aí para nos ajudar. E mesmo é o desenvolvimento intelectual que puxa em segundo momento o desenvolvimento moral. Mas nós temos que fazer também essa vivência moral e trazer esses novos conteúdos e repensar isso de alguma forma, né? O homem que quer ser feliz, o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Isso porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na Terra e procura as causas dos males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma destas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúmes, dos quais a todo momento ele é vítima, porque a estrutura incitando o orgulho, a cupidez, a inveja, o ódio, o crime, ele mesmo em algum momento vai ser vítima disso tudo que a própria sociedade incitou aquelas pessoas, né? E ele percebendo que isso tudo leva à perturbação de todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. É isso que falta, né, pessoal? A gente ter essa visão clara, ou talvez tenhamos, e eu acredito que muitos de vocês tenham essa visão melhor do que eu mesmo, mas talvez viver isso e passar adiante, pelo nosso exemplo, e buscar influenciar as instituições educacionais de alguma forma, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? Então, veja que bonita essa compreensão social de Allan Kardec. Então, como a sociedade incita o egoísmo, e incitando o egoísmo, vem com tabela, orgulho, cupidez, inveja, crime, tal, e tal, e tal, nós mesmos nos tornamos vítimas disso. E aí isso resulta que na sociedade, dissensões, falta de confiança, e veja que interessante, obriga a manter uma atitude de defesa em face ao vizinho. Então, em vez de eu ver o vizinho como um fraterno, eu vejo ele como um potencial ameaça. Então, tem que pôr um muro bem alto, uma cerca elétrica, contratar um sistema de segurança, alguns querem ter arma, ou seja... Por quê? Porque não combateu o mal com a raiz, né? A raiz do mal, e nem a educação para resolver esse problema. E agora a gente fica tentando minimizar as consequências negativas, mas não é possível. O mal vai aumentando, vai borbulhando. Só quando eu combater a raiz que eu vou esvaziar todo esse mal, todo esse orgulho, e aí eu não precisarei de portas, de chave na fechadura, não precisarei de armas, porque todos seremos fraternos. Mas para isso é necessário justiça. Não pode ter um que tem muito e o outro que tem pouco. Né? Então tem que combater o mal e tem que ter educação. Então é muito bonito tudo isso que Kardec nos fala, né? Desculpa, pessoal, está faltando 3 minutos, mas nós estamos acabando. Acrescentando que é incompatível com a sua própria segurança, né? Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater. Como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. Então, aquilo que já foi dito na 784. Então, nós vamos... Kardec previu que vai chegar um momento que nós vamos ver que a própria segurança e felicidade minha depende do outro estar feliz e seguro também. Né, Santo Agostinho? Nós vivemos inteirando-se com o outro. Nós somos quem somos com a presença do próximo. Então, todos temos que estar num bom nível. E a compreensão disso vai fazer com que a gente combata o mal e busque essa justiça social, que vai ser o único jeito da gente ter justiça e tranquilidade em nós mesmos. Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem de bem, né? Que é a nossa meta como espíritos, é sermos homens e mulheres de bem. Se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro, né? Então a gente tem que
trabalhar nesse sentido, né? Então, desejar e trabalhar pelo bem do próximo, tanto quanto para seu próprio bem, é o remédio que a fraternidade produz para a cura de todas as dificuldades sociais. Então, eu tentei resumir o que Kardec falou numa frase mais curta, né? Então, bolei isso aí, só como uma coisa de sintetizar. Não deve estar completo, porque foi falado muita coisa, principalmente a resposta de Fenelon é muito profunda mais. Nós desejamos e trabalhamos para o nosso bem. Então, se a gente desejar e trabalhar pelo bem do próximo, tanto quanto para nós, talvez seja o remédio que é a fraternidade, porque fraternidade em essência é isso, é trabalhar pelo próximo, amar o próximo, e isso produzirá naturalmente a cura para todas essas dificuldades sociais que a gente vive, né? E essa é uma questão que foi citada anteriormente aqui na pergunta, né? Eu vou ler também aqui só para acabar hoje. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? Né? Isso é um problema da nossa sociedade. Então, um acha que é justo ele ter dinheiro e o outro ser pobre. Eu falei, eu trabalhei mais, não tenho mais, eu ganhei, herdei. É lógico, você tem direito ao que você fez, mas nós temos que ter um limite do quão pobre pode ser um outro, quão privado de coisas o outro pode ser, né? E aí a resposta é que, em geral, se misturam paixões do julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo com que ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, o sentimento natural de justiça, ele é confundido com as paixões do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E é por isso que a educação é importante, para que a gente tenha uma visão mais correta e clara desse processo. Né? Então, o remédio aqui, pessoal, está na educação moral sistematizada e, como disse Kardec, também na reforma das instituições que temos na nossa sociedade, desde a nossa família, até as nossas escolas e assim por diante. Então, era isso que eu tinha aqui para trazer hoje, pessoal, sobre esse estudo. Espero que vocês tenham achado interessante. Eu vou parar de gravar e nós podemos